tudo bem com você? Eu sou a Juliana Brito, para quem ainda não me conhece, aqui do canal Juliana Brito Crochê, professora de crochê, também crocheteira, amante da arte de tecer fios. E eu trouxe aqui para nossa aula de hoje essa peça aqui, um lugar americano natalino. Olha só, com esses detalhes de franjinha, uma estrelinha, uma florzinha, com esse motivinho aqui nas pontas. Essa peça ficou lindíssima, como eu disse, eu trouxe ela nessa versão natalina, mas você pode estar fazendo outras composições, pode estar utilizando fio dourado para acabamento, outras cores para usar em outras datas, em outras épocas, enfim. É bem versátil, dá para fazer muitas combinações com ele. E eu vou passar aqui a medida para vocês, mas antes disso, eu já quero convidar você que ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa aqui o seu like, ativa o sininho para não perder os novos vídeos. Tem vídeo novo toda semana de peças elaboradas especialmente aqui para vocês, tá? Então, já se inscreve aqui no canal. Essa peça aqui, ela ficou com a medida de 52 centímetros com as franjas, 52 centímetros de largura e 31 de comprimento. Ficou um tamanho ideal para pratos rasos, aqueles pratos maiores, comportar uma taça, os talheres, enfim, ficou um tamanho excelente. E a peça ficou, a finalização assim, como eu disse, dá para combinar muitas cores. Para fazer essa peça aqui, eu utilizei esse fio Prime da Pluma Barbantes. Ele é um fio similar, espessura 6, tem o Tex 885, ele vem com esse novelo 225 metros. E esse aqui é o verde bandeira. Usei esse verde bandeira, usei também esse branco e eu usei um vermelho que eu não tenho aqui, ele fechado, mas é um vermelho, vermelho desses mais vermelhinho, o mais bonito que você achar por aí. Então, eu utilizei esses fios aqui, utilizei também uma agulha de 3,5 milímetro para crochê, uma agulha de tapeçaria e uma tesoura para arremates. Eu usei esse novelo, eu fiz 2 peças desse aqui e sobrou ainda uma quantidade para iniciar um próximo. Então, é um modelo até que bem econômico, tá bom? Então, deu para fazer 2 peças com esse novelinho de 225 metros. Mas eu vou deixar mais informações para vocês na descrição do vídeo, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem, já se inscreva aqui no canal, tá? Então, vamos lá para nossa videoaula. Então, vou iniciar aqui o meu trabalho com fio branco. Essa peça, ela é múltiplo de 4, então, são 4 mais 4 mais 4 até obter o tamanho desejado. Eu vou iniciar o meu aqui com um cordão de 48 correntinhas, ó. Então, fiz aqui a laçadinha inicial e eu vou fazer aqui um cordão com 48 correntes. Não muito apertadas para não ficar torto o trabalho no final. Pronto aqui o meu cordão com 48 correntes, ó. Agora, eu vou laçar aqui o meu fio. Vou laçar aqui e vou contar a partir daqui, ó, dessa alcinha, não dessa que tá na agulha, da próxima. Vou contar 1, 2, 3 e aqui na quarta, eu vou entrar aqui com a agulha e vou fazer aqui mais 3 pontos altos. Então, vai ficar a corrente e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Vai ficar como se fosse 4 pontos, ó. As correntes e mais 3. Vou vir aqui da base, vou contar 1, 2, 3 e na quarta corrente, vou fazer um ponto baixo. Vou subir 3 correntes, vou laçar o fio e aqui no mesmo lugar, vou fazer mais 3 pontos altos. Totalizando 4 com as correntes. Pulo aqui de base 1, 2, 3, na quarta, faço um ponto baixo. Ó, vai ficando assim. Subo novamente 3 correntes,
Laço o fio aqui no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixo, faço mais 3 pontos altos. Então, fica sempre as correntes e 3 pontos altos. Sempre vai ser assim, ó, as correntes e 3 pontos altos. Volto aqui na base, pulo 1, 2, 3, na quarta, eu faço um ponto baixo. E vai ficando assim, ó. Subo novamente 3 correntes, laço o fio no mesmo lugar onde eu fiz o ponto baixo, faço aqui mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Pulo aqui de base 1, 2, 3, na quarta corrente, faço um ponto baixo. Subo 3 correntes, laço o fio, volto no mesmo lugar e faço aqui mais 3 pontos altos, totalizando 4 com as correntes. Ó, fica como se fosse 4 pontos altos. Volto na base, conto 1, 2, 3, na quarta, faço um baixo. Então, essa aqui vai ser a repetição de toda a carreira. Vou fazer um ponto baixo, 3 correntes, mais 3 pontos altos no mesmo lugar, pulo 3 de base, na quarta faço um ponto baixo, subo 3 correntes, mais 3 pontos no mesmo lugar, pulo 3 de base, na quarta faço um ponto baixo. Ó, vou fazer mais um aqui, ponto baixo, 3 correntes, laço o fio, faço mais 3 pontos altos aqui no mesmo lugar. Pulo 3 de base, na quarta eu faço um baixo. E faço tudo de novo, eu vou seguir assim até o final. Fiz aqui essa carreira, ó. Fiz o último grupinho aqui, me sobrou 4 pontos baixos. Eu vou pular os 3, vou vir aqui na última correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo. Fica assim. Agora, eu vou virar o meu trabalho para retornar a carreira. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Agora, para voltar, ó, eu fiz aqui as correntes, eu vou pular os 3 pontos altos. Aqui tem aquela alcinha de 3 correntes e os 3 pontos altos. Eu vou vir aqui nesse meio aqui, ó. Entre os pontos altos e a alcinha de 3 correntes. Aqui nesse espacinho, eu faço um ponto baixo. Somente essa primeira alcinha vão ter 6 correntes, as próximas vão ser 3. Então, vou fazer aqui 3 correntes, pulo aqui os pontos altos, no meio aqui, entre os pontos altos e as correntes, eu faço um baixo. 3 correntes, no próximo aqui, no intervalinho, ó, um ponto baixo. Então, todas as alcinhas vão ser de 3 correntes. 1, 2, 3 correntes, vem aqui para o próximo, um baixo. 1, 2, 3 correntes, aqui no próximo grupinho, no intervalinho, um baixo. 1, 2, 3 correntes, no próximo, um baixo. 1, 2, 3 correntes, no próximo aqui, um baixo. 1, 2, 3 correntes, no próximo, um baixo. 1, 2, 3 correntes, no próximo, um baixo. 1, 2, 3, aqui no próximo, um baixo, e 1, 2, 3, na última aqui, ó, no último grupinho, eu venho aqui no mesmo lugar, e aqui no meio eu faço um ponto baixo. Finalizando essa carreira. Vou fazer uma correntinha, virar o meu trabalho. E vou subir aqui mais 2, totalizando 3. Então, vai ficar como se fosse um ponto alto. E agora, nas alcinhas aqui, nós vamos fazer grupinhos de 4 pontos altos.
Aqui nessa primeira, eu vou fazer apenas 3 dentro da alcinha, porque eu já tenho um aqui fora. Então, eu vou ficar com esse grupinho de 4. Um seguindo aqui direto do ponto baixo e mais 3 dentro da alcinha. Laço o fio, vou no próximo espacinho, ó. 4 pontos altos, todos aqui dentro da alcinha de 3 correntes que nós fizemos na carreira anterior. E 4. Laço o fio, vou pro próximo espacinho, e aqui eu faço também 4 pontos altos. Três e 4. Laço o fio no próximo espacinho, 4 pontos altos. 2, 3 e 4. Laço no próximo, 4 pontos altos. Eu vou fazer somente isso até o final. 4 pontos altos para cada uma das alcinhas. Lá no final, eu vou fazer igual eu fiz no início. Vou voltar aqui. Aqui, chegando no último, tem o último espacinho aqui, eu vou fazer como eu fiz lá no início. Vou fazer aqui os 3 pontos altos dentro da alcinha. E o quarto, eu vou fazer na terceira correntinha, pra ficar igual lá no início. Ó, vem aqui na terceira correntinha e faço aqui um ponto alto. E aí, fica igual, dos dois lados. Agora, eu vou virar o meu trabalho, vou vir aqui nesse primeiro ponto aqui, ó. Bem aqui nesse espacinho do primeiro, tá? Não pule pra cá, no primeiro aqui, vou fazer aqui um ponto baixo. Faço 3 correntes, pulo aqui os meus pontos altos, ó, tem um intervalinho aqui em cada 4 pontos, tem esse espacinho, ó, que é onde nós pulamos para a próxima alcinha. Eu vou fazer os pontos baixos nesses espacinhos. Então, vou vir aqui no meio, e aqui eu vou fazer um ponto baixo. 3 correntes, vem aqui, ó, passo os pontos aqui nesse meio, faço um ponto baixo. 3 correntes, pulo todos os pontos altos aqui no meio, um ponto baixo. 3 correntes, pulo os pontos altos no espacinho aqui entre um grupinho de 4 e outro, eu faço o ponto baixo. 3 correntes, no próximo espacinho, um ponto baixo. Eu vou seguir assim até o final. 3 correntes e um ponto baixo no espacinho, vai ficando assim. Quando chega aqui na última, eu faço em cima, não faço no espacinho, eu faço em cima do ponto para ficar também igual lá no início. Então, vem bem aqui no topo desse ponto aqui, ó. Bem no topo dele, eu faço o meu último ponto baixo. Pra ficar igual no início. Agora, eu subo 3 correntes, viro o meu trabalho pra retornar, laço o fio, e aqui nesse mesmo lugar, nesse ponto baixo que nós tínhamos aqui antes de subir a corrente, nesse mesmo espacinho aqui, eu vou fazer mais 3 pontos altos. Com as correntes, vai totalizar 4. 2 e 3. Então, fico aí com as 3 correntes, mais 3 pontos altos. Vou vir aqui no próximo ponto baixo e vou fazer um ponto baixo. Faço novamente 3 correntes, laço o fio no mesmo lugar, eu faço mais 3 pontos altos. Com as correntes, vou totalizar 4. Vou no próximo ponto baixo e faço aqui um ponto baixo. Então, essa carreira, nós já estamos repetindo a primeira carreira aqui, ó. Essa é igual. Então, todas as nossas repetições vão ser essa, uma carreira dessa, uma de alcinha, uma de ponto alto, uma de alcinha. E vai ser a repetição até o fim. Então, aqui eu vou seguir até o final, fazendo o ponto baixo no ponto baixo, 3 correntes,
e mais 3 pontos altos. Pulo aqui, no próximo baixo, faço um baixo. Fiz aqui o baixo, subo as 3 correntes, no mesmo lugar. Às vezes sai aqui, gente, é o lugar que eu vou abaixando sem perceber, me empolgando. Faço aqui mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Vou lá no ponto baixo e faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, subo as 3 correntes, laço o fio no mesmo lugar, faço mais 3 pontos altos. Então, eu fico com as correntes e mais 3 pontos altos. Vou no próximo ponto baixo aqui da frente e faço um baixo. E eu vou seguir essa sequência até o fim. Aqui no final fica como nós fizemos o final da primeira carreira, ó. Fiz o grupinho aqui de pontos, vou vir aqui nesse último ponto baixo aqui e vou fazer aqui um ponto baixo. Depois dessa carreira, nós temos a carreira de alcinhas. Essa aqui, a primeira, nós iniciamos com 6 correntes. Então, eu viro o trabalho, faço as 6 correntes. Vou lá no espacinho, aqui, depois dos pontos altos, aqui nesse intervalinho, faço um baixo. Agora, eu vou fazer alcinhas de 3, é só a primeira que são 6, as restantes são 3. No espacinho, um baixo. 3 correntes, lá no espacinho depois dos pontos altos, eu faço um baixo. 3 correntes, pulo os pontos altos, venho aqui no espacinho, faço um baixo. 3 correntes, no próximo, um baixo. 3 correntes, no próximo grupinho, bem no meio aqui das alcinhas, faço um baixo. 3 correntes, no próximo, um baixo. 3 correntes, no próximo grupinho, um baixo. 3 correntes, no próximo, um baixo. 3 correntes, já estamos chegando aqui no finalzinho, um baixo. 3 correntes, e aqui, no último intervalinho, eu faço também um baixo. Aqui eu vou dar uma laçada, porque eu vou cortar o fio para entrar com a outra cor, então eu vou cortar aqui um pedaço para fazer o arremate. E vou firmar aqui a laçadinha para fazer um nozinho. Agora, é importante que você sempre comece com o fio no lado que você cortou, tá? Aqui eu cortei no final, então, na lógica, se eu fosse continuar com o fio branco, eu ia virar a peça. Então, eu tenho que manter essa ordem na sequência, porque no final, os pontos altos, eles vão ficar todos no lado direito, todos juntos. Então, é só seguir a sequência. Eu finalizei aqui, então, eu iria virar o trabalho. Agora, eu vou virar e eu vou usar aqui agora o fio na cor vermelha. Lembrando que você pode fazer a combinação que você quiser. Vou vir aqui nesse ponto mesmo onde eu finalizei aqui, ó. E vou colocar o meu fio aqui. Esse eu vou iniciar com os nozinhos, para depois no acabamento conduzir o fio e ficar mais bonito o acabamento da peça. Ó, vou fazer aqui 2 nozinhos. Dois. Já posso trazer o fio aqui para arrematar, caminhar ele aqui por baixo, ó, vou colocar a agulha aqui, e aqui, na sequência, ó, seria a nossa carreira de ponto alto. Então, eu vou subir as 3 correntes, que faz a vez do primeiro ponto, já no ponto baixo. E aqui dentro da alcinha, eu vou fazer mais 3 pontos altos, totalizando 4 com esse que nós fizemos no ponto de início aqui, no primeiro ponto. Vou laçar o fio, vou passar para o próximo espacinho aqui e vou fazer os 4 pontos altos. 2,
3 e 4. Ó, repare que nós estamos repetindo já a terceira carreira aqui, tá vendo? Vou para o próximo espacinho, faço 4 pontos altos dentro dele. 3 e 4. No próximo espacinho, faço 4. E eu vou fazer somente isso até o final. Vou fazer 4 pontos altos dentro dos espacinhos de 3 correntes que nós fizemos na carreira anterior. Aqui no último espacinho, eu vou fazer como eu fiz no início também. Fiz os 3 pontos altos dentro da alcinha. O quarto eu vou fazer aqui na terceira correntinha, 1, 2, aqui na terceira, eu vou fazer o último ponto alto, finalizando essa carreira. Vou virar o meu trabalho, aqui nesse ponto aqui, onde eu estou mesmo, ó, nesse espacinho aqui em cima desse primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Faço 3 correntes, pula aqui o meu grupinho de ponto alto, entre um grupinho e outro, nesse espacinho aqui, eu faço um ponto baixo. 3 correntes. Vou no próximo espacinho, entre um grupinho e outro, aqui no meio, eu faço um ponto baixo. 3 correntes, no próximo intervalinho aqui, um ponto baixo. 3 correntes. No próximo, um ponto baixo. 3 correntes, no próximo, um ponto baixo. Então, aqui nós já estamos repetindo as carreiras, tá? Repetindo essa. Ó. Por que que aqui, esse início aqui, ele vai ficar com um pouco mais de carreira? Porque essa maneira aqui eu achei bacana para fazer as faixinhas coloridas. Mas se você quiser usar uma outra forma, uma outra contagem, uma outra quantidade, também dá certo, ó. Dá pra ver aqui que tem essa divisão, tá vendo, ó? De intervalinhos. Então, foi essa maneira que eu achei pra ficar esse desenho legal aqui. E se atentando sempre na troca de fio, porque, ó, tá vendo que esse lado fica o avesso? Esse lado fica o certo. Então, na hora de colocar o fio para a próxima carreira, sempre manter a sequência que está fazendo. Então, eu vou finalizar aqui, ó, com 3 correntes e um baixo no espacinho. Aqui no final, para ficar igual lá no início, eu vou fazer bem aqui no último ponto, bem no topinho dele aqui, eu vou fazer o último ponto baixo. Subo aqui 3 correntes, viro o meu trabalho e aqui, nesse mesmo lugar onde eu subi as correntes, nesse primeiro ponto baixo aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. Com as correntes, vai totalizar 4. E aí, eu vou fazer de novo essa carreirinha aqui. Então, eu tenho aqui as 3 correntes, os 3 pontos, venho pro próximo ponto baixo aqui e faço um ponto baixo. Subo as 3 correntes, laço, no mesmo lugar aqui, no mesmo ponto baixo, eu faço aqui mais 3 pontos altos, totalizando 4 com as correntes. No próximo ponto baixo, faço um ponto baixo. Subo as 3 correntes e no mesmo espaço aqui, eu faço mais 3 pontos altos, para totalizar 4 com as correntes. No próximo ponto baixo, eu faço um ponto baixo, subo as 3 correntes e repito de novo os 3 pontos altos. 3
No próximo ponto baixo, um baixo. E eu vou repetir isso até o final. No finalzinho aqui, faço um ponto baixo em cima do ponto baixo anterior. E finalizo. Agora, eu vou fazer as 6 correntes. 5, 6. Vamos fazer aquela carreira de alcinha. Então, a primeira é com 6 correntes. E as demais sempre vai ser 3. Venho aqui no meio, entre os pontos e o cordão de correntinha aqui, ó. E faço um ponto baixo. 3 correntes, lá no próximo espacinho, faço um ponto baixo. 3 correntes, no próximo espacinho, um baixo. 3 correntes, no próximo, 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 um baixo. 3 correntes, um baixo. 3 correntes, no próximo espacinho, um baixo. 3 correntes, aqui no último, eu vou fazer aqui também um ponto baixo. E aqui, ó, depois dos 4 pontos altos, as correntinhas de 3, esses 4 pontos aqui, meio tombadinhos, e essas correntinhas, eu vou cortar o fio e entrar com uma nova cor. Então, a cor vai vir sempre na próxima alcinha, ó, tá vendo? Eu fiz aqui essa carreira, as alcinhas, entrei com o vermelho. Aí, fiz aqui os 4 pontos, a carreira de alcinha, essa carreira tombadinha, a carreira de alcinha. E agora, eu vou entrar com um novo fio. Então, eu vou cortar aqui, vou fazer a laçadinha, reforçar aqui para fazer um nozinho. Vou virar o meu trabalho. E aqui, onde eu parei... Opa, bateu aqui, desculpa. Aqui onde eu parei, eu vou colocar o meu fio aqui mesmo. Vou entrar com o verde agora. E vou fazer mais essa troca aqui de cor com vocês, porque depois é tudo repetição. Ó, vou colocar o meu fio aqui, vou fazer 2 nozinhos, vou deixar o pedaço aqui para arrematar. E aqui eu vou iniciar com a nova cor. Já vou deixar aqui para arrematar. Vou iniciar aqui com as 3 correntes. Ó, nós vamos repetir essa carreira aqui. Então, iniciei aqui com as 3 correntes, laço o fio e aqui dentro do espacinho, eu vou fazer os 4 pontos altos. Vou fazer 3, porque nós já fizemos o primeiro aqui do lado de fora. Tem um fiozinho escapado aqui. Ó, fiquei com um ponto em cima dos pontos, sobre os pontos, e vou fazer mais 3 dentro da alcinha. E 3. Totalizei 4 com o que eu fiz acima do ponto. Laço aqui o fio, vou na próxima, no próximo espacinho aqui de correntes, e aqui eu faço 4 pontos altos. 2, 3 e 4. No próximo espacinho, 4 pontos altos. 2, 3 e 4. No próximo espaço, 4 pontos altos.
E vai ficando assim, ó, 4 pontos altos para cada um desses espacinhos. Aqui no último, eu faço lá igual lá no início. Faço 3 dentro da alcinha e um aqui na terceira correntinha. Pra ficar igualzinho, não esqueça dessa parte, tá? Aqui eu terminei a carreirinha de 4 pontos, a próxima carreira é a de alcinha de 3. Então, eu vou virar o meu trabalho. Nesse primeiro ponto aqui, ó, vou fazer um ponto baixo, 3 correntes, vou lá no espacinho entre um grupinho de 4 pontos e outro, nesse meio aqui, eu faço um ponto baixo. 3 correntes, vou lá pro próximo e faço um baixo. 3 correntes, no próximo aqui, faço um baixo. 3 correntes, no próximo aqui, espacinho, um baixo. E eu vou seguir dessa forma até o final. Aqui no final, pra ficar igual lá no início, eu vou prender aqui na correntinha. Na terceira correntinha aqui do último ponto alto da carreira anterior. Vou subir aqui as 3 correntes. Virar o meu trabalho. Laçar o fio e aqui, nesse mesmo ponto baixo, onde eu subi as correntes, eu vou fazer os 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Voltamos aqui nessa carreira. Passa aqui pro ponto baixo e faço aqui um ponto baixo. Subo 3 correntes, laço o fio, volto aqui no ponto baixo e faço aqui no mesmo espaço mais 3 pontos altos, totalizando 4 com as correntes. Volto aqui no ponto baixo e aqui eu faço um ponto baixo. E eu vou seguir essa sequência até o final. Quando eu chegar aqui, ó, nós já fizemos essa carreira aqui, ó, no verde, já fizemos as alcinhas, e agora nós estamos fazendo essa aqui. Então, a próxima é a alcinha. Então, eu vou fazer essa aqui, vou voltar com a alcinha, e aí, eu volto aqui pra nós passar pro próximo fio, porque depois vai ser só repetição, tá? A repetição vai ser sempre a mesma. Uma carreira de 4 pontos altos, uma de alcinha, uma de 4 tombadinho e uma de alcinha. Aí, eu troco de cor. Venho com as 4 ponto alto, uma carreira de alcinha, os 4 tombadinho, alcinha, mudo de cor. Sempre vai se repetir essas mesmas sequências. Então, eu vou ir aqui com a carreira dos pontos tombadinhos e vou voltar com a carreira de alcinha. Ó, chegando aqui no final, vou fazer aqui o meu último ponto baixo em cima do ponto baixo. Aqui no início, eu sempre viro com 6 correntes. 4, 5 e 6. Viro o meu trabalho. E agora, eu vou fazer as alcinhas, ó, aqui no intervalinho. De 3 correntes até eu chegar lá do outro lado. Então, vai ser sempre 3 correntes e um ponto baixo no intervalinho depois dos 3 pontos altos. Em todas as carreiras vai ser desse mesmo jeito. Cheguei aqui no final, já fiz todas as minhas alcinhas. Já cortei aqui o fio, vou fazer a laçada aqui pra firmar o nozinho. E aqui eu vou passar para o fio branco. Então, vai ser essa sequência: branco, vermelho, verde, branco, vermelho, verde, até eu atingir o tamanho aqui. Então, quando eu for trocar o fio, eu vou iniciar sempre, ó, eu não vou iniciar aqui, eu vou iniciar sempre de onde eu parei, pra manter
esses pontos aqui todos do lado certo, tá? Se você começar aqui do outro lado, ó, cortou aqui, iniciar aqui, vai ficar com os pontos avesso e certo. E aí, não vai ficar legal na finalização. Então, sempre volta aqui de onde você cortou o fio, que sempre dá na carreira de alcinha. E aí, eu vou colocar o meu fio branco aqui, fazer os nozinhos. Dois nozinhos. E aqui, eu vou começar novamente na sequência. Vou subir 3 correntes, ó. A sequência aqui, depois dessas alcinhas, é os pontos altos. Então, sempre quando trocar de cor, ó, vai iniciar com os 4 pontos altos de pezinho. Então, eu vou fazer aqui os 4 pontos altos. Vou laçar o fio, passar para o próximo espacinho, fazer 4 pontos altos. 3 e 4. Vou para o próximo intervalinho, 4 pontos altos. E eu vou seguir assim até o final, fazendo 4 pontos altos para cada um desses intervalinhos. Iniciando aqui com a cor branca, tá? Agora, para não ficar aqui repetitivo, porque toda a sequência vai ser essa aqui, vou explicar para vocês aqui a sequência e por quantas carreiras. Então, ó, fiz branco, vermelho, verde, branco, vermelho, verde, e eu vou seguir até eu atingir o tamanho. Esse meu aqui, ó, que tá prontinho aqui, eu fiz por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 com esse maiorzinho que é do branco do início. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 branco, 1, 2, 3 verde e 1, 2, 3 vermelho. Como eu iniciei com o branco, vai ficar com 4 branco. Tem o branco aqui no final, eu terminei com o branco e iniciei com o branco. Então, eu vou só seguir essa sequência até o final, ó. Iniciei aqui, nós fizemos a vermelha, fizemos a verde, iniciamos agora a vermelha. Então, vou pra vermelha, iniciamos agora a branca, depois vou pra vermelha, verde, eu vou seguindo essa sequência até eu atingir o tamanho, por todas essas quantidades de carreira. Então, aqui eu comecei com os 4 pontos altos em cada uma das alcinhas, vou até o final. Chegando aqui no final, eu viro o meu trabalho, faço o ponto baixo, e aí eu vou fazer as alcinhas de 3 com um ponto baixo em cada um desses intervalinhos. Aí, vou fazer essa carreira aqui dos pontos tombadinhos e depois uma de alcinha. E aí, feita essa de alcinha, eu vou passar para a próxima cor, que seria o vermelho. Então, eu vou seguindo essa repetição até eu ficar com a quantidade de carreira que eu preciso para esse trabalho aqui, tá bom? Então, é só seguir a repetição. Se ficar alguma dúvida, você pode voltar o vídeo. Depois que você pega aqui a sequência certinho, vai tranquilo, porque é uma repetição bem tranquila, bem facinho de fazer, tá bom? Então, eu vou dar aqui continuidade até atingir o tamanho aqui que eu preciso, e nós vamos fazer aqui o acabamento e o barrado, as franjinhas juntas aqui. Voltei aqui, ó, fiz todas as minhas carreiras, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. A última aqui foi no branco, assim como no início. E terminei aqui também, tá? No final, com aquela carreira de alcinha de 3 pontos, tá bom? Então, terminando aqui, ó, fiz o último ponto baixo aqui no final. Vou fazer uma laçada aqui pra cortar o fio. Deixar um pedaço para arremate. E aqui eu vou cortar o fio branco. Ó, depois tem todos os fiozinhos aqui para arrematar. E agora, eu vou voltar aqui com o fio verde, que é o que eu vou usar para fazer o barrado
a finalização aqui, o acabamento da nossa peça. Então, vou pegar esse fio verde e eu vou, para que dê certo na finalização, porque tem as laterais aqui que nós vamos fazer as franjas, eu vou iniciar aqui, por essa lateralzinha aqui, ó. Aqui a parte menor, a primeira carreira que nós fizemos aqui, as alcinhas, ó, as correntinhas, eu vou iniciar bem aqui. Então, eu vou colocar o meu fio aqui, ó, nessa alcinha, ó, de correntinhas. Vou amarrar aqui o fio, vou fazer o nozinho aqui, pra ficar mais fácil para arrematar depois. Eu vou iniciar com o nozinho. E aí, aqui, eu vou puxar aqui o fio, vou fazer uma correntinha. Fica assim. E aqui no mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto baixo. Então, vou ficar aqui com 2 pontos baixos nessa alcinha. Vou passar aqui, ó, nós temos aqui aquele ponto baixo, que é da carreira de alcinha, e os pontos altos das carreiras de ponto alto. Então, aqui nesse ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo nele aqui também. Ó, já tenho 3 pontos. Aqui dentro dessa alcinha, eu vou fazer 2 pontos baixos. Ficando assim. Aqui, ó, bem no pezinho, tá vendo onde eu tenho aquela argolinha, aquela alcinha onde tem os 3 pontos altos aqui, as correntes? Aqui nessa alcinha, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui no ponto alto, ó, nas correntes, nesse intervalinho, eu vou fazer 2 pontos baixos. Aqui, nessa emenda do ponto baixo, eu vou fazer aqui um ponto baixo. No ponto, ó, no intervalinho do ponto, eu vou fazer 2. Aqui no pezinho, ó, dos 3, aquele grupinho dos tombadinhos, eu vou fazer um ponto baixo. Na lateral do ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar. Aqui no baixo, eu faço um baixo. Aqui no ponto de travessado, eu vou fazer 2 pontos baixos. Aqui nessa alcinha, onde tá os pontos, eu faço um ponto baixo. Aqui no ponto, faço 2 pontos. Então, essa vai ser a sequência. Porém, eu vou contar os pontos que vão dar aqui. Eu vou subir aqui contando, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Tá vendo que tem a emendinha, tem 1. Nos pontos tem 2, na emendinha tem 1, nos pontos tem 2. Então, eu vou contar até chegar lá em cima com quantos pontos eu vou ficar. Por quê? Se você notar, é diferente uma lateral da outra, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho o ponto e aqui eu tenho essas emendinhas. Então, para que fique com a mesma quantidade de ponto, lembrando que aqui é diferente a finalização desse lado, eu vou contar para que fique igualzinho do outro lado. Então, aqui eu vou continuar dessa forma. Aqui no ponto, no intervalinho de ponto, eu sempre faço 2 pontos baixos. Aqui na emendinha, eu faço 1. Aqui no ponto, eu faço 2. Sobre o ponto baixo, eu faço 1. Aqui no ponto, eu faço 2. Então, essa vai ser a sequência até o final. Aqui eu fiz no ponto, aqui eu tenho aquele baixo. Nesse ponto baixo aqui, eu vou fazer um ponto baixo sobre ele. Aqui no ponto de travessado, eu faço 2 pontos baixos. Aqui no pezinho, na emenda aqui onde eu tenho o grupinho, eu faço um ponto baixo. No ponto, eu faço 2. Então, essa vai ser a sequência até eu chegar lá em cima na curva. Lá na curvinha vai ter uma diferença para poder fazer o formato certinho da curva, mas aqui na parte reta vai ser somente isso até lá em cima, lembrando de contar os pontos, tá bom?
Completei aqui toda essa lateral, ó, com pontos baixos. Até aqui nesse último ponto que eu fiz os 2 pontos sobre ele, eu fiquei com 62 pontos baixos. Agora, eu vou passar direto aqui, ó, tem o ponto baixo e a alcinha. Eu vou passar aqui direto pra dentro dessa alcinha, já meio que virando aqui. Eu vou fazer mais 2, totalizando 64 nessa lateral. Esses 2 já vão ficar aqui na parte de cima para fazer a virada. Fiz aqui os 2 últimos, eu vou fazer uma corrente, que depois nós vamos usar ela para fazer a curvinha da próxima carreira. E aqui no mesmo lugar, eu vou fazer mais 2, que já vão ser aqui da outra lateral. Ficando assim, ó. 2 na mesma corrente, 2 pontos baixos, a correntinha e 2 pontos baixos. Eu não vou fazer nada em cima dos pontos baixos, tá? Vou fazer sempre nos espacinhos aqui de corrente, ó, nesses intervalinhos. Então, eu vou vir aqui direto no intervalinho e aqui eu vou fazer 4 pontos baixos nele, do mesmo jeito que eu fiz lá embaixo. Vou pro próximo intervalinho. Vou fazer aqui 4 pontos baixos. No próximo intervalinho, 4 pontos baixos. Vou pro próximo, 4 pontos baixos. E eu vou seguir assim até lá na outra curvinha, onde nós vamos fazer aqui do mesmo jeito que eu fiz aqui. Chegando aqui na outra lateral, ó, fiz todas as alcinhas 4 pontos baixos. Aqui também eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou fazer 2 pontos baixos, uma correntinha, e já virando aqui para outra lateral, eu vou fazer os outros 2 pontos baixos. Em todas as curvinhas vai ficar dessa forma, uma correntinha e 2 baixos, e dessa forma eu vou fazer também na outra lateral. Então, aqui, ó, fiz os meus 2 baixos, essa lateral, ela é diferente da outra. Então, aqui eu vou vir, ó, nesse pezinho aqui do ponto de cima, ó, na outra lateral, nós fizemos no de baixo. Esse aqui eu vou fazer no de cima, eu vou vir aqui nesse espacinho, vou fazer um baixo. Aqui, nessa emenda do ponto baixo, eu vou fazer um baixo nele também. Na lateral do ponto, eu vou fazer 2 baixos. Aqui nessa alça, eu vou fazer 2 baixos também. Aqui no topinho do ponto, eu vou fazer um baixo. Na emenda aqui do ponto baixo, eu vou fazer um baixo aqui também. Sobre o ponto, ó, no intervalinho do ponto, eu faço 2. Nesse intervalinho, também faço 2. Aqui nesse intervalinho, ó, no ponto alto, bem na direção dele, eu faço 1. Na emenda aqui do ponto baixo, eu faço mais 1. E aqui, sobre o ponto, ó, no intervalinho do ponto da lateral, eu faço 2. Aqui nesse espaço também faço 2. Então, eu vou seguir dessa forma até lá embaixo, tá? No espacinho aqui, no ponto alto, eu faço um baixo, aqui no ponto baixo eu faço outro, nos intervalinhos maiores eu faço 2 cada um, e eu vou seguir dessa forma até aqui embaixo. E aí, quando chegar aqui embaixo, eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Chegou aqui na curvinha, eu vou fazer 2 pontos baixos, uma correntinha, virar e no mesmo lugar fazer 2 pontos baixos. E aí, eu vou seguir fazendo 4 pontos baixos para cada uma dessas alcinhas, ó, 4 em cada uma delas, até chegar aqui nessa lateral, e aí eu volto com vocês. Então, só para reforçar,
Fiz aqui toda a lateral, chegou aqui na última alcinha, ó, na curvinha, faço 2 pontos baixos, uma correntinha, 2 pontos baixos já virando pra cá. Ó, fiz toda a volta aqui no verde, todos os cantinhos, daquele mesmo jeito. E chegando aqui onde eu iniciei, ó, tinha os 2 baixos aqui do início e eu tenho aqui a última alcinha. Então, eu fiz aqui os 2 ponto baixo aqui dessa curvinha. E aí, eu vou fazer aqui uma corrente. Pra fazer aqui a vez da curvinha, vou fazer aqui os meus 2 últimos... Opa, tava fora, gente, deixa eu voltar aqui. Eu fiz 2 últimos pontos baixos aqui. Vou fazer uma corrente, já... Ó, uma corrente. Aqui no mesmo espacinho, eu vou fazer os 2 últimos pontos baixos, pra ficar igual às outras curvinhas. E aqui onde eu iniciei, nessa correntinha aqui, onde eu iniciei, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Puxar, ficou bem apertado esse aqui, ó. E aí, eu finalizei aqui o último cantinho. Agora, eu vou fazer a próxima carreira aqui. Ó, daqui mesmo eu já vou subir uma corrente. Vou vir aqui pro próximo espacinho, ó. E aqui eu vou trabalhar essa carreira, ponto alto, ou ponto baixo, sobre ponto baixo. Não vai mudar nada aqui nas laterais, somente nas curvinhas. Então, eu vou descer aqui por toda a carreira, fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira anterior. Ó, vai ficando assim. Não aperta muito para não repuxar a sua peça, tá? Para ficar com acabamento bonito. Não aperte. Eu vou descer até lá embaixo na curvinha, e lá na curvinha nós vamos fazer pontinhos diferentes. Ó, fiz ponto sobre ponto por toda a extensão aqui da peça. E aqui em cima, bem no topinho, eu fiz os 2 últimos pontos baixos. Lembra que nós tínhamos feito 2 pontos baixos, uma corrente e 2 aqui pro outro lado. Aí, aqui eu vou fazer do mesmo jeito, seguindo a mesma sequência que nós fizemos aqui na carreira anterior. Então, eu fiz aqui o último ponto baixo, onde eu tenho a corrente, ó, bem aqui na corrente, lembra que nós fizemos 2, a corrente e 2. Ó, ficou 2 aqui, pulamos pra cá, fizemos 2, a corrente e mais 2. Aqui onde tá a corrente, eu vou fazer no mesmo espacinho aqui 3 pontos baixos juntos. Ó, pra formar aqui a curvinha. Então, vai ficar assim, aqui na curvinha. E aí, eu vou vir aqui no próximo ponto baixo e vou continuar aqui por toda a carreira normalmente, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, sem nenhuma mudança. Ó, fica assim a curvinha. Aqui do outro lado, eu vou fazer do mesmo jeito, ó, fiz os 2 pontos baixos, aqui no espacinho da corrente, ó, bem nesse espacinho aqui. Eu vou fazer 3 pontos baixos aqui no mesmo lugar. E vou continuar descendo aqui os pontos baixos. Até eu chegar lá na próxima curvinha. Aqui nessa curvinha, ó, desci os 2 pontos, chegou aqui no... onde eu tenho a correntinha aqui. Aqui eu vou fazer os 3 pontos baixos no mesmo lugar. E vou seguir aqui do outro lado com os pontos baixos. Toma cuidado para não pular esse ponto, que ele fica bem grudadinho aqui
quando finaliza os 3 pontos baixos, senão depois dá diferença no seu trabalho. Aí ele pode ficar torto, pode repuxar, tá? Então, toma cuidado nessa parte. E aí, eu vou seguir aqui ponto baixo sobre ponto baixo, da mesma forma. E chegando aqui na última lateral, ó, vou seguir ponto baixo sobre ponto baixo. E aqui já chega onde eu iniciei. E aí, eu volto aqui pra gente finalizar e ir pra nossa última carreira, que aí tem aqui a finalização nas laterais e as franjas aqui na parte de cima. Cheguei aqui na última curvinha, fiz os meus pontos aqui no cantinho, na correntinha, eu vou fazer os meus 3 pontos baixos. E aí, eu iniciei aqui, ó, a partir desses dois daqui, o meu ponto baixo, então, eu vou fazer os dois últimos aqui, ó, tem um bem embaixo do aumento aqui do cantinho, vou fazer ele, vou fazer o próximo, e aí, eu vou vir aqui, onde eu iniciei com a correntinha, e aqui eu vou fazer o meu ponto baixíssimo, para fechar aqui a carreira. Aqui nessa próxima lateral, eu vou fazer também ponto sobre ponto. Então, eu vou iniciar com uma correntinha, vou vir aqui no próximo, e eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, até lá em cima, onde nós vamos iniciar a nossa franja, tá? O detalhezinho na parte de cima. Esse detalhe da parte de cima, ele vai nas laterais menor. Então, eu vou percorrer aqui somente com pontos baixos até chegar antes da curvinha ali, para fazer essa finalização da curvinha e começar as franjinhas aqui com você. Ponto sobre ponto. Ó, subi aqui, ponto sobre ponto, tá vendo? Não mudei nada. E eu fiz ponto baixo até eu chegar aqui no primeiro ponto, onde seria no último, né, que nós viemos de lá, onde eu fiz os 3 pontos baixos. Então, eu fiz um ponto baixo no primeiro, no segundo e um no terceiro. E aí, agora, eu vou iniciar aqui a franja. Então, a franja eu vou fazer a partir daqui. Acho que deu pra entender bem, ó, eu vim com os pontos baixos, cheguei aqui onde eu tinha os 3 pontos baixos no mesmo lugar, fiz um para cada um, e a partir aqui do último, eu vou fazer a franja. Então, eu vou subir aqui 6 correntes, 5 e 6, vou segurar aqui na sexta e vou subir aqui mais 3 correntes. Vou voltar aqui nessa que eu segurei, que seria 1, 2, 3 na quarta, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Faço de novo 3 correntes, volto aqui no mesmo lugar e faço aqui um ponto baixíssimo. Faço novamente 3 correntes, volto aqui no mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo. Fica assim, ó, como se fosse uma estrelinha, uma florzinha, fica aqui os picozinhos. E aí, eu vou fazer aqui 5 correntes e vou voltar aqui na base, vou contar 1, 2, 3, no quarto ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E fica assim. Desse ponto baixo, eu subo novamente 6 correntes, 4, 5 e 6, seguro aqui na sexta, subo 3 correntes, volto aqui nessa que eu segurei e faço um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes novamente, no mesmo lugarzinho aqui nessa alcinha, faço um ponto baixíssimo. Subo novamente 3 correntes, aqui no mesmo lugarzinho, faço um ponto baixíssimo. Fiquei aqui com mais um motivinho. Faço aqui novamente 5 correntes, 4 e 5, volto lá na base, conto 1, 2, 3, na quarta, eu faço um ponto baixo. Fiz aqui o meu segundo.
Aqui fiz o ponto baixo, vou subir novamente 6 correntes. Segura aqui a cesta. Aqui, a partir da... Segura a cesta, suba aqui 3 correntes. Volta aqui, ó, nessa quarta e faço um ponto baixíssimo. Faço 3 correntes, volto aqui no mesmo lugar, faço mais um baixíssimo. 3 correntes novamente, no mesmo lugar, faço um baixíssimo. Faço 5 correntes, pulo aqui de base 1, 2, 3, no quarto ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Então, vai ficando assim, ó. Aqui o nosso detalhe da franjinha, tá? Eu vou fazer essa mesma sequência até aqui o final, ou seja, até eu chegar aqui no terceiro de lá pra cá, tá? Então, essa aqui vai ser a sequência que eu vou fazer. 6 correntes, faço mais 3, volto aqui na sexta, faço um ponto baixíssimo, subo 3, volto no mesmo lugar, um ponto baixíssimo, e 3 no mesmo lugar, um ponto baixíssimo, 5 corrente, volto aqui na base, faço um ponto baixo na quarta. Eu vou fazer mais um aqui para não ficar dúvida, e aí eu vou adiantar quando eu estiver chegando lá no último, aí eu volto. Então, eu fiz aqui o ponto baixo, subo aqui 6 correntes. Aqui na sexta eu faço 3, seguro, faço 3, volto aqui nessa que eu segurei, que seria a sexta, faço um ponto baixíssimo, 3 correntes, no mesmo lugar, um ponto baixíssimo, 3 correntes, no mesmo lugar, mais um baixíssimo. Faço aqui 5 correntes, volto lá na base, conto 1, 2, 3, no quarto ponto, eu faço um ponto baixo e recomeço a sequência tudo de novo. Eu vou adiantar aqui e volto para mostrar para vocês aqui o outro lado. Subo aqui novamente 3 correntes, volto lá na alcinha aqui, ó, nesse ponto, e faço aqui um baixíssimo. Faço 5 correntes, pulo aqui de base 1, 2, 3, e no quarto eu faço um ponto baixo. E eu vou repetir essa mesma sequência até chegar aqui no final. Aí, chegando aqui no final, eu volto para fazer o fechamento aqui com vocês. É a mesma coisa que nós fizemos desse lado aqui, tá? Vamos fazer aqui os motivinhos, fechar na quarta com baixíssimo, subir as correntes, fazer os picozinhos, e dessa forma eu vou fazer até o finalzinho aqui. Fiz aqui a mesma sequência por toda a lateral, todas as franjinhas aqui. Tô apaixonada por essa franjinha. Ó, fiz aqui toda a sequência, e aqui me restou os pontos. 1, 2, 3, na quarta, também vai dar aqui no terceiro dos pontos juntos, eu vou fazer um ponto baixo, e aí eu vou caminhar aqui com ponto baixo até eu chegar onde eu iniciei, ó. Um ponto para cada ponto. Chegando aqui, ó, tem as correntinhas que eu subi para iniciar, eu vou vir aqui na correntinha e vou fechar aqui um ponto baixíssimo. Vai ficar assim. Vou fazer uma laçadinha aqui para cortar o fio. E aí, eu já posso cortar esse fio aqui para arrematar, que a peça já está finalizada. E eu vou fazer os meus arremates. Olha como fica linda. E eu vou arrematar todos os meus fios do mesmo jeito. Aí, eu vou abrir aqui o fio no meio. Um pouco para cada lado. Esse aqui, ele tem mais fios, a espessura 6, mas ele tem bastante fiozinhos, ó. E aí, eu vou passar um pouco
pro outro lado. Ó, eu divido no meio. Um pouco para cada lado. Eu vou passar essa metade pro lado de cá e a outra metade vai ficar aqui. E aí, eu vou fazer 2 nozinhos. 1 e 2. Vou pegar aqui a agulha de tapeçaria e vou caminhar com esse fio aqui por alguns pontos para esconder. Ó, pegar um pontinho bem próximo aqui para não ficar o nozinho aparente. E aí, eu vou puxar pra cá, ó, pra esconder o nozinho. E eu vou caminhando aqui. Vou passar por uma boa quantidade de ponto pra poder esconder o fiozinho. Aí, pode estar passando também uma colinha aqui, pro pontinho não escapar e depois ficar visível. Eu vou cortar o meu aqui direto. E eu vou fazer isso em todos esses fiozinhos que eu tenho aqui, ó. Vou dividir ele no meio. Todos os meus arremates eu faço assim, fica seguro e bem discreto. Então, vou passar aqui, ó, abrir no meio, ó, metade para cada lado. Vou passar uma metade por baixo de algum ponto aqui mais próximo. E vou fazer aqui 2, 3 nozinhos. Vou fazer 2. Não aperta muito o primeiro, senão repuxa a peça. E aí, eu vou colocar aqui na agulha de tapeçaria e vou caminhar por alguns pontos para esconder esses fiozinhos. Ó, vou pegar aqui mais próximo e vou caminhando aqui com ele aqui por dentro para esconder o fiozinho. Então, eu vou fazer esse mesmo arremate em todos os fios que eu tenho aqui na minha peça. Enroscou aqui. Vou puxar aqui, ó, os fiozinhos. E aí, eu já posso passar a colinha ou cortar. Vou cortar o meu aqui. Se passar uma colinha, é melhor, tá? Então, vou fazer isso em todos os meus arremates. Aqui são bastante, mas faz rapidinho. E fazendo dessa forma, deixa a peça mais bonita no acabamento. Ó. E aí, é só arrematar todos os fiozinhos. E após o arremate, ó, esse é o resultado final da peça. Esse aqui é o avesso. Fazendo esse arremate, conduzindo os fios, ó, fica perfeito o acabamento, a peça fica bonita. Então, esse aqui é o avesso da peça. Como eu falei pra vocês, seguindo aquela ordem, aquela sequência, dá pra ver que os pontos aqui estão no avesso. E aqui estão do lado certo. E esse é o resultado final, as franjinhas, as laterais fica bem certinho, tá vendo? Ficou um acabamento bem bonito e essa franjinha que deu todo um charme na peça. Então, essa foi a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aqui nos comentários, deixa aí o seu like, sua curtida. Se não for inscrito ainda no canal, se inscreva. Tem videoaula nova aqui toda semana, tá bom? Já ativa o sininho de notificação para não perder os vídeos novos. Me acompanha também lá pelo Instagram, juliana.brito.bry. E se você quiser me marcar lá, eu vou amar ver a sua peça aí pronta, repostar a peça de vocês por lá, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula.